Os dízimos e ofertas eram coisas do Antigo Testamento somente? O Novo Testamento fala sobre dízimos e ofertas? É legítimo contribuir com nossas ofertas às igrejas? Nós vamos tratar desses assuntos nessa lição de hoje. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor estejam na sua vida e na sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica virtual. E como nós provocamos no começo, nós vamos falar hoje sobre contribuições, sobre ofertas, dízimos, porque esse era um problema também que estava acontecendo na igreja de Corinto e, consequentemente, ao longo de toda a história da igreja. E principalmente hoje em dia, muitas pessoas partem do pressuposto de que, já que não existe no Novo Testamento expressões, digamos assim, bem claras sobre o dízimos e ofertas, então se entende que não deveria mais dar isso, ainda mais que a igreja não tem mais aquele corpo sacerdotal como o Antigo Testamento. Então as pessoas falam muita coisa e, claro, na igreja de Corinto, Paulo respondeu a esse tipo de situação e nós vamos aprender com Paulo o que a igreja de hoje deve pensar a respeito desse mesmo assunto. Então, nós vamos tratar sobre isso hoje, nessa que será a penúltima aula dessa série. Nós já estamos chegando ao finalzinho dessa série de estudos, falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios, uma carta cheia de conselho de Paulo para tratar vários problemas que chegou ao conhecimento dele. E como eu digo em todos os vídeos, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ela faz parte de uma série de estudos. Tem mais 10 vídeos para trás aí que você vai ver, aprender sobre outros conflitos que a igreja de Corinto tinha. Paulo precisou resolver todos eles e essas duas cartas de Paulo aos Coríntios são cartas de resolução de problemas. Na verdade, todas são, mas essas principalmente, né? Então, convido você a ficar até o final dessa aula para entender esse assunto importante que tem a ver com as contribuições. O texto que eu vou começar, para a gente fazer a abertura aqui é 1 Coríntios, capítulo 16, dos versículos 1 a 3. Eu vou colocar na tela para você ler comigo a mesma versão. Diz o seguinte: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei carta de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Então, esse texto é o texto inicial para nós refletirmos sobre a questão da contribuição. Nós vamos ver vários outros textos dentro mesmo dessas cartas que Paulo escreve aos Coríntios e ali buscar compreender qual a visão de Paulo, qual a recomendação que Paulo dá às igrejas sobre esse assunto, né? Mas antes vamos orar ao Senhor, pedir dele a graça, a sabedoria para podermos entender esse assunto que para hoje ainda é muito polêmico. Muitas igrejas sofrem por conta de as pessoas terem visões diferentes umas das outras e não serem aquelas pessoas que ajudam suas igrejas na sua manutenção, tá bom? Mas vamos orar ao Senhor pedindo a graça dele. Pai querido e amado, eu te louvo, te agradeço. Mais uma semana, Senhor, se passou e agora, Senhor, estamos no início de uma nova semana. Semana que queremos, ó Deus, dedicar a Ti, Senhor, e a melhor forma de dedicarmos a Ti, Senhor, é sentando contigo para aprender a Tua palavra. Então, simbolicamente, estamos sentando para aprender, Senhor, aos Teus pés, a Tua palavra, principalmente através das cartas de Paulo aos Coríntios. Pedimos que o Espírito Santo, que conduziu, Senhor, a pena de Paulo a escrever aqueles irmãos, esse mesmo Espírito, seja o nosso intérprete, dando em nosso coração, nossas mentes entendimento. Nós pedimos isso, esse auxílio, essa instrução e iluminação do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, quando vai tratar desse assunto das contribuições, ele tem todo um contexto, não é? O próprio Paulo, por ser judeu, e alguma das suas igrejas, que ele plantou também estava constituída de judeus, tratar de dízimo não era um problema. Por quê? Porque já existia um hábito entre os judeus, as ofertas, já existia um hábito entre os judeus dos dízimos, Por exemplo,
Você tem aquela parábola que Jesus fala de duas pessoas orando, um fariseu e um publicano, e o fariseu ele se exalta de ser um bom seguidor de Deus, digamos assim, um bom crente, né? Um bom fiel, por justamente dar o seu dízimo de tudo. De fato, os judeus eles tinham essa prática. Então, Paulo não tinha problema a respeito do dízimo e oferta para com os judeus. Porque os judeus, ao se converter a Cristo, eles não precisavam abandonar muitas das suas coisas. O que os judeus convertidos a Jesus precisam abandonar, e que Paulo vai escrever isso, né, num texto aqui, num texto acolá das suas cartas, eram as questões cerimoniais, a questão de guardar dias, os sacrifícios, né, Jesus cumpriu eles todos, mas existiam muitos outros costumes hebraicos que ainda eram praticados pelos judeus, mesmo convertidos a Jesus. Quando você lê o texto de Atos, capítulo 15, que é aquela reunião dos apóstolos para tomar decisões a respeito dos gentios, o que o texto mostra para nós é que os gentios não precisam seguir tudo que os judeus seguem, né? Porque os judeus, mesmo convertidos, eles continuavam seguindo muitas das suas práticas e o dízimo e oferta era uma dessas questões. Jesus não vai tratar, por exemplo, especificamente sobre dízimos e oferta também nos evangelhos, porque Jesus não precisava repreender os judeus a respeito desse assunto ou instruir, porque eles já tinham a sua prática. Então, naquilo que a Bíblia se cala é porque já era consenso na sociedade da época. Se tratando agora dos gentios, e a igreja de Corinto, a sua maior parte era de gentios, os gentios também tinham uma prática. Que prática? Os pagãos, os que adoravam a ídolos, outros deuses, que faziam sacrifícios, eles também tinham práticas, não de dar dízimo, essas coisas assim, mas eles tinham práticas das ofertas, das oferendas, porque os sacerdotes das outras religiões, os oráculos das outras religiões, eles precisavam ser mantidos também financeiramente. Então existia o comércio também nessas religiões no sentido do seguinte: sacrifícios valiam algum valor, eram pagos, digamos assim. Então existia todo um sustento, por exemplo, aqueles templos enormes que eram feitos para Diana dos Efésios, né, e para os outros deuses, todos esses templos demandava recursos financeiros que nem sempre era só do Estado. A população, os fiéis daquela religião também contribuíam. Então, mais ou menos era assim que funcionava. Só que aí o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus, vai trazer uma nova mentalidade sobre essas questões. Uma delas, que é uma preocupação muito grande que se vai ter, é justamente de não ser pesado ao povo, que não fosse algo que explorasse o povo como o próprio judaísmo já estava fazendo. Tudo bem que foi Deus quem estipulou certas regras de dízimos e ofertas, mas eles exageravam nessas coisas. Então, por exemplo, Jesus quando vai ao templo, ele vê comércio lá dentro, é porque já estava se construindo toda uma estrutura de opressão ao povo, de exploração do povo. Então, as pessoas que iam fazer sacrifícios no templo, elas não podiam mais levar os seus animais. Elas tinham que comprar no templo. E como elas vinham de outras regiões com outro dinheiro, tinha que fazer câmbio também no templo. E tudo isso ela perdia em questão de valores, porque os animais iam custar mais caros e você ia pagar taxas na troca da sua moeda. Então, o povo estava sendo explorado, né? A casta sacerdotal da época de Jesus ela era muito rica mesmo. Descobertas arqueológicas viram que a casa do Caifás, né, que era um sumo sacerdote da época de Jesus, era um palácio. Né? Para você ter uma ideia, palácio não se faz com pouco dinheiro, ainda mais naquela época também. Então, eles eram ricos porque eles mercadejavam a fé, eles exploravam o povo. E o Novo Testamento vai ter essa preocupação de não explorar o povo, de não ser pesado ao povo. O próprio Paulo se preocupa com esta questão também, né? Mas aí ele vai dar algumas instruções muito interessantes.
Então, quando ele vai começar aqui a falar no capítulo 16 sobre a questão das coletas, que é o recolhimento dessas contribuições, ele lembra lá um texto que foi escrito aos Gálatas, porque lá em Gálatas ele comenta essa questão também de que, apesar de que ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo, não foi de homem nenhum, de apóstolo nenhum, mas ele recebeu uma recomendação dos apóstolos que ele não esquecesse das contribuições aos mais pobres. Então ele já cita alguma coisa ali. Mas tem mais. Paulo ele aborda outras questões lá também, na Galácia, que nós vamos ver. E aí ele traz e expande um pouco a discussão aqui na sua carta aos Coríntios. E já nesses primeiros 3 versículos que nós lemos inicialmente, aqui aparece, Paulo ele já colocando algumas coisas interessantes. Ele fala que esse recolhimento desse dízimo, dessas ofertas, vamos chamar de contribuições para ficar mais fácil, né? Dessas contribuições se dava no primeiro dia da semana. Lembrando que dentro do calendário judaico, o primeiro dia da semana é o que nós chamamos hoje de domingo. Porque o último dia da semana para eles é o Shabat, o sábado. Então, o dia seguinte é o primeiro dia da semana, a qual o cristianismo veio chamar de domingo, porque Dominus, em latim, quer dizer dia do Senhor, né? Dia do domínio do Senhor. Então, era feito justamente no domingo esse recolhimento dessas contribuições. E pensando que era cada domingo, então Paulo também não pensa numa contribuição única anual, como era geralmente no judaísmo. No judaísmo existia 3 datas especiais onde as pessoas levavam suas ofertas, mas tinha a principal, que era a festa das primícias, né? Quando o povo fazia suas colheitas e aí fazia aquela grande oferta baseada nas colheitas, dando as primícias ao Senhor. Paulo, como a dinâmica agora é diferente, então ele pensa semanalmente. E aí vai ter uma espécie de tesouraria dentro dessas pequenas comunidades de fé, onde eles vão guardando esse dinheiro para quando ele chegasse, ou qualquer outra pessoa que viesse recolher essas contribuições, pegasse de uma vez só, né? Então, esses textos aqui já dão um parâmetro para nós que existiam as contribuições, né, na igreja de Corinto, assim como era costume nas outras igrejas, existia o dia específico desses recolhimentos que iam sendo ajuntados, né, para depois ser dado a outras pessoas, né? E Paulo ele se preocupa justamente que se faça isso sem constrangimento. Ele diz assim, faça isso antes de eu chegar, para que não haja um constrangimento, para que assim eu chegue aí não fica essa coisa chata de eu ter que cobrar essas coisas. E ele vai dar em outras passagens recomendações sobre essas questões. E aí, a linha de argumentação que Paulo vai começar a usar com os coríntios é a partir de um modelo que se tornou exemplar, que era a Macedônia. Na Macedônia existia muito esse levantamento de contribuições para abençoar os apóstolos, abençoar a missão e abençoar a assistência. Então, lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, fala sobre isso. Olha só essa passagem. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Ele traz aqui essa passagem, né, para incentivar a igreja de Corinto a ter, né, a mesma prática desse bom exemplo dos irmãos da Macedônia que, mesmo no meio da tribulação, no meio da dificuldade, fizeram com grande alegria, ainda que em extrema pobreza, né, eles conseguiram transbordar em rica generosidade para prestar, né, assistência aos santos. E nós vamos já explicar o que tem a ver essa questão da assistência aos santos. E aí, a pergunta que se faz é se tem que ser dízimo, né? Se a Bíblia no Novo Testamento fala especificamente na questão do dízimo. Como eu falei para você no começo, os judeus tinham a prática do dízimo, né? Os gentios tinham a prática
de contribuir lá com os sacrifícios, de dar um dinheiro para o templo, onde fazia lá, né, os rituais pagãos. E aí a pergunta que se faz é se dentro do cristianismo também tem que ser cobrado o dízimo. O Novo Testamento ele traz uma complicação um pouco maior. Quando a gente vai para os evangelhos, pegando Jesus, por exemplo, Jesus ele não trata realmente de dízimo no sentido de percentual, só que ele vai colocar uma questão do seguinte, ele chega a ir para o extremo. Jesus ele diz assim, aquele que me segue, né, venda tudo, dê aos pobres e vem e siga-me. Isso ele fala, por exemplo, para o jovem rico, né? Claro que Jesus ali estava sendo pontual com o jovem rico, Jesus não queria estabelecer isso como padrão para todo mundo, mas se tornou uma prática dentro do cristianismo primitivo, as pessoas de fato, quando elas tinham muitos bens, ela vender esses bens, depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos para que os apóstolos administrassem com toda a comunidade. Então a fala de Jesus pegou de a pessoa dar tudo. Por exemplo, Jesus elogia a viúva pobre porque ela deu tudo o que tinha e não como o fariseu que tinha dado das sobras somente, né? Então, o Novo Testamento começa a trazer muito essa questão da generosidade, da abundância, de dar além, né? Só que aí, Paulo vai começar a trabalhar um pouco essa questão para que as pessoas não passassem necessidade dando tudo que tinha. Porque de fato aconteceu isso em Jerusalém. Em Jerusalém, muitas pessoas começaram a vender todas as suas propriedades, dar aos pés dos apóstolos, e aí quando veio o momento de fome, que aconteceu em Jerusalém, acabou que essas pessoas que tinham antes posse, agora elas estão desprovidas de todos os recursos e passaram fome juntamente com os outros. E aí Paulo vai trazer para a igreja de Corinto, para as outras igrejas, a ideia de que você deve contribuir segundo as suas posses. Ou seja, não dê todas as posses, mas dê segundo as suas posses. 2 Coríntios 8, 9, 10 e 11 fala o seguinte: este é o meu conselho, convém que vocês contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. Então você tem o seu patrimônio, tenha o seu rendimento, você não é obrigado a dar tudo que você tem, não existe obrigação nenhuma, inclusive, nessas questões. É uma questão de generosidade, é uma questão de entendimento do reino de Deus. E dentro desse entendimento que você tem do reino de Deus, de contribuir para o reino, você analisa nas suas posses o que você pode dar para que você também não falte. Só que Paulo vai, né, incentivar as pessoas a ser sempre generosas. Então, por exemplo, em 2 Coríntios 9, de 5 a 8, diz o seguinte: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes que eu conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta com uma oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, aqui Paulo deixa bem claro isso. Dê segundo as suas posses, dê segundo o que propôs no coração, sem obrigação, sem tristeza, sem pesar, mas ainda assim haja com generosidade. Aí ele traz essa figura de linguagem da questão da colheita e da semeadura, né? Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia em fartura também colherá. E aí você tem uma gama de pessoas que dão muito testemunho sobre essa questão de que, sendo fiéis nos dízimos, sendo fiéis nas ofertas, sempre o Senhor as abençoou, né? Isso é uma norma dentro do cristianismo? Isso é uma lei espiritual dentro do cristianismo? Tem gente que defende isso, né? Independentemente se é assim que funciona ou não,
A verdade é que Deus nunca deixa que falte aquele que age com generosidade, aquele que contribui com alegria. Por isso o próprio Jesus vai dizer que é melhor dar do que receber. Existe um princípio espiritual, né, de alegria e de paz, né, de regozijo na sua vida espiritual, daquele que contribui, daquele que ajuda, daquele que se torna mão de Deus para abençoar outras pessoas. Que essa é uma expressão que o pastor Carlinhos Queiroz, foi um professor meu no seminário, dizia. Né? Ele tem um livro que tem essa ideia de mão de Deus. Né? A ideia de ser uma mão de Deus é quando a gente abençoa as pessoas e está sendo um instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. E às vezes as contribuições é uma dessas formas de abençoar as pessoas. Por quê? Porque uma das funções da igreja é fazer missão. E fazer missão não só na evangelização da pregação do evangelho. Nós somos defensores, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela é defensora da ideia da missão integral, em que a gente tem que fazer a missão do Senhor integralmente, levando o evangelho que salva, mas levando também socorro às pessoas, seja socorro emocional, socorro físico, material e espiritual, né? Atender a pessoa como um ser integral que ela é. Então, uma pessoa que está passando fome, além do evangelho que salva a sua alma, ela também precisa ser assistida na sua fome. O apóstolo Tiago coloca essa questão, né, de que se a gente sabe que uma pessoa está passando necessidade, em vez de só orar por ela, né, a gente tem que tirar o dinheiro do bolso também e contribuir para que essa pessoa, né, no caso, se for fome, ela possa matar a sua fome. Essa é a visão da missão integral a qual a nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ela acredita e busca praticar. E aí nessa questão, então, para que servem as contribuições? Aí nós vamos ver que Paulo fala de dois objetivos principais para que se recolhe contribuições na igreja. A primeira delas é para a missão. 1 Coríntios 9, 13 a 15 diz o seguinte: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Então, Paulo ele traz, né, esse conhecimento de que assim como funcionava no templo, assim como funcionava dentro da cultura judaica, também continua servindo a igreja. Aqueles que trabalham no templo se alimentam do templo. Aqueles que trabalham no altar, que se alimentam das ofertas que chegam no altar. Isso é o padrão. Então, Paulo traz e diz: aqueles que trabalham no evangelho, que vivam do evangelho. Aí Paulo vai dizer em outra carta de que não se deve amordaçar a boca do boi enquanto ele trabalha, enquanto ele está debulhando, né? Ou seja, ele tem direito, o boi também, de se alimentar dali do seu trabalho. E isso é uma figura de linguagem que ele usa para que todos que trabalham na missão possam sobreviver da missão também. E aí no final do nosso texto ele diz assim, que apesar de eu não ter usado esse direito. Por quê? Porque Paulo ele tinha um desejo de não ser pesado para as igrejas. Então ele fazia de tudo para trabalhar por conta própria, e ele era fazedor de tendas, e assim não ser pesado às igrejas. Só que é interessante, ele não era pesado à igreja de Corinto, porque Paulo tinha sérios problemas com a igreja de Corinto. Nós já tratamos isso em aulas anteriores, que a igreja de Corinto e Paulo ali teve uns relacionamentos muito arranhados, né? Culpa dos próprios corintos. Então, para essa igreja tão problemática que Paulo estava aconselhando, para eles, ele queria, né, dar certos exemplos e não ser pesado. Mas em outras igrejas, ele recebia as contribuições e ele recebia a ajuda financeira e vivia dessa ajuda financeira também. Por exemplo, em 2 Coríntios 11, de 7 a 8, ele aborda sobre isso. Lá ele diz o seguinte, ó: será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados? Visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada?
tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. Veja só, então, para a igreja de Corinto, Paulo estava preocupado em dar um bom exemplo, não ser pesado essa igreja, né? Não gerar constrangimento para eles, né? Para que eles sustentassem Paulo. Então ele diz assim: eu cometi algum pecado sendo humilde para com vocês, né? Anunciando o evangelho para vocês sem cobrar nada. Aí da onde que ele via um sustento? Aí ele fala claramente: tirei de outras igrejas, recebendo salário de outras igrejas para poder servir aos coríntios de graça. Né? É interessante. Às vezes a gente passa batido nesses textos, né? Eu já vi muita gente falando que Paulo ele não cobrava nada de igreja nenhuma, que ele vivia, né, ele era um fazedor de tendas e que vivia só disso. Não. O texto mostra, e outros textos em outros lugares também mostram que Paulo ele recebia as ofertas dessas igrejas. Porque fazer missão custa caro. Fazer missão demanda recurso. No caso de Paulo, ele viajava muito. E essas viagens todas tinham recurso, não só para o pagamento da viagem, mas de alimentação, de hospedagem, todas essas coisas. Né? E não era todo lugar que Paulo podia chegar lá e exercer a sua profissão. Em alguns lugares somente que ele conseguiu fazer isso. Então, a gente tem que ter cuidado para não interpretar baseado só num texto. E aí despreza esses textos onde Paulo claramente está dizendo que ele foi sim sustentado por outras igrejas, recebendo inclusive salário dessas igrejas. E quando fala salário, dá a ideia de uma manutenção, né? De um recurso que vinha constantemente. Então, Paulo coloca isso aí, de que parte dessas contribuições não vão para esse tipo de missão. Um outro trecho em que Paulo recomenda, né, que as igrejas façam contribuições para abençoar os que vivem do Evangelho é Gálatas 6,6. Lá diz o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. A ideia é de que aquele que está sendo abençoado, está sendo edificado pela pregação, pelo ensino, né, daqueles que vivem do Evangelho, que essas pessoas partilhem, né, com os instrutores, com, né, aquele que está pregando a palavra, ensinando a palavra, as coisas boas. E aqui está falando da questão de recursos mesmos. Né? Então são textos onde Paulo coloca claro que um dos objetivos também era essa contribuição, né, para os que vivem do Evangelho. Né? Além de nesses textos colocar a ideia, né, do obreiro que pode viver do Evangelho, Paulo também, né, em outros momentos, vai deixar claro que essa contribuição também é para a manutenção do próprio templo, não o templo, mas da comunidade. A comunidade ela também tinha suas despesas. Porque a igreja primitiva, eles quando podiam se reuniam nos templos, e quando não, se reuniam nas casas. O texto de Atos fala que se reuniam no templo e nas casas. Nos templos eles tinham lá suas obrigações com os templos, os seus dízimos, suas ofertas, mas nas casas também precisavam desses recursos, para não ficar pesado para os anfitriões, para aqueles que recebiam as pessoas nas suas casas, né, que transformavam a sua casa em igrejas, para que não fosse pesado para essas pessoas, porque lembra que toda reunião dessa comunidade de fé primitiva tinha a ceia, e a ceia era uma alimentação mesmo. Então cada um contribuía com uma coisa, com outra, né? Tanto o alimento mesmo, quanto também com recursos financeiros. Então existia nessa contribuição o objetivo de manutenção da comunidade de fé e para contribuir ali com um salário, né? com um sustento para aqueles que viviam do Evangelho. E a segunda, né, ou terceira, vamos colocar assim, objetivo da contribuição também era para assistência. A igreja primitiva era uma igreja totalmente assistencial ou diaconal, vamos usar a expressão correta, né? A igreja do primeiro século, época dos apóstolos, era uma igreja diaconal. E essas contribuições serviam para essa questão diaconal. Quando você tem a instalação da diaconia, lá em Atos capítulo 6, começou por quê? Né? Chegou uma liderança lá dos gentios dizendo o seguinte: olha, está sendo auxiliado aí,
né, as viúvas judias, os órfãos judeus, mas as mulheres e os órfãos dos gentios não estão recebendo nada. Aí é quando Pedro, né, diz o seguinte, que se elegesse diáconos entre eles, né, homens sábios, inteligentes, do Espírito Santo, para servir as mesas, que foi a expressão usada ali para a questão da diaconia. Então, isso se instala por uma necessidade diaconal, né? E a igreja vai seguir esse padrão por muito tempo. Então, Paulo, quando ele vai recolher também as contribuições ou aconselhar que façam coleta de contribuições nas igrejas, ele diz claramente também que é para essas ações de diaconia. 2 Coríntios 8, 14 e 15 diz o seguinte: no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Então, veja só, né? Aqui Paulo está tratando já na sua segunda carta aos Coríntios de que eles, né, por conta da fartura que eles tinham, conseguiram suprir a necessidade de alguns irmãos, né? De tal forma que houve uma espécie de igualdade entre eles. E aí ele usa essa expressão que era uma coisa dita entre eles. Ó, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Ou seja, nada faltou a ninguém, porque a partilha tinha esse objetivo, né? De quem tinha, não dá tudo que tem, mas abençoa generosamente, assim, né, aos que não têm nada. E aí não fica faltando para ninguém. Então, diante desses textos, a qual Paulo deixa bem claro, né, que a contribuição ela tem esses dois objetivos, né, o objetivo de contribuir com os obreiros, de contribuir para a manutenção da comunidade, né, seja ela igreja, de contribuição que venha a servir para a assistência. Então, deixa claro que nós realmente precisamos da contribuição. É necessário que haja a contribuição na igreja. E aí as igrejas, de uma temporada aí para cá, estipulou novamente, assim como era no judaísmo, o dízimo. Porque assim, como o pessoal costuma brincar por aí, né, que a parte mais difícil da conversão é o bolso, né? Então muitas pessoas não dariam dízimos, né, se dependesse delas mesmas, né? E aí se estipula pelo menos o dízimo para que assim a igreja ela possa, né, poder contar com uma receita para a manutenção do templo, para, né, a manutenção dos obreiros, para a assistência. Então o dízimo foi estipulado justamente para isso, para fazer com que a igreja ela tenha sustento, tenha receita para essas objetividades, né? O erro é quando se quer, por exemplo, se exagerar nisso. Quando, inclusive, usa a ideia de dízimo de oferta de forma errada, né? Quando, por exemplo, como eu citei um exemplo antes, né, que Paulo fala sobre semeadura e colheita, quem semeia pouco, né, pouco colherá, mas tem as pessoas que exageram com esses textos e fica pregando de que a sua prosperidade, a sua riqueza, né, está totalmente vinculada aos seus dízimos e ofertas, que se você não der dízimo e oferta, você vai ter aí gafanhotos, devoradores levando todo o seu dinheiro. Então existe muito dessas coisas que são pregadas por aí para fazer um certo terrorismo. E eu, em particular, sou contra esse tipo de pregação terrorista para obrigar as pessoas a dar o seu dízimo e oferta. Por que eu não gosto disso? Porque à luz dos textos que nós lemos, à luz do que Jesus coloca, à luz da nova aliança em Cristo Jesus, se as coisas não forem feitas por amor, se não for feita por generosidade, com um sentimento de contribuição para o reino, então não vale a pena, não está sendo dado da forma como o Senhor gostaria de receber, né? Deus ele não quer que as pessoas dêem por obrigação, por imposição ou até por barganha, que é o que muitas teologias, a teologia da prosperidade, né, coloca muito, né, a ideia de que Deus é como se fosse uma espécie de um especulador de bolsa de valores, em que se você colocar o seu dinheiro na igreja, ele vai fazer render
né, muito e muito dinheiro. Né? Essas coisas assim, eu particularmente não acho que a nova aliança em Cristo Jesus trabalha dessa forma. A nova aliança em Cristo Jesus manda, né, a gente pregar o evangelho do reino de Deus e abençoar pessoas. E às vezes, para fazer isso, precisa de recurso financeiro. Então você deve contribuir na sua igreja para ajudar o reino a fazer a missão. Missão através da pregação da palavra, missão através de plantação de novas igrejas, né? Isso é necessário dinheiro. Missão de assistência aos mais pobres, aos necessitados. Isso tudo é fazer missão. E nós temos que colocar o nosso coração nessa missão. Quando a gente coloca o nosso coração nessa missão, a gente não vai ter problema em separar uma parte das nossas finanças para fazer isso. Quando a gente tem dificuldade de aceitar que temos que contribuir, né, no dízimos e ofertas, é porque o nosso coração não está na missão de Deus. Né? E aí a gente espera que a missão aconteça como? Né? Porque missão, sim, exige recursos. O próprio Jesus, ele teve, né, pessoas que contribuíram na missão dele. Jesus, ele viajava de cidade em cidade e ele precisava comer, precisava se hospedar, aquelas coisas todas. E tem um texto bem claro que fala, né, de mulheres que contribuíram com suas finanças para a missão de Jesus acontecer. Inclusive o Judas era o tesoureiro, né, da bolsa, né, que guardava essas contribuições e administrava. Então esses textos todos deixam muito claro isso. Né? O dízimo é um valor regulado pelas igrejas para poder ter ali um parâmetro, né, da contribuição dos irmãos. Mas o texto bíblico fala de generosidade e que nós façamos tudo isso com o coração e com alegria, porque o Senhor se alegra com os que dão com alegria. Amém, queridos? Se ficou alguma dúvida sobre essa questão de dízimos e ofertas, se alguma coisa que eu falei aqui não ficou bem claro, né? Eu sei que esse assunto mexe com algumas pessoas não gostam, outros, né, têm problema de tratar desse assunto sobre dízimos e ofertas, às vezes com medo de perder os membros, porque é um assunto que ficou difícil, dado algumas igrejas que só explora as pessoas, né? Mas é um assunto que precisa ser tratado, né? É um assunto que precisa ser esclarecido, é um assunto que a gente precisa entender e fazer com que as nossas contribuições elas sejam dadas com esse propósito, né? Eu amo o reino de Deus, eu amo o Senhor, quero que a missão do Senhor aconteça, então eu dou com alegria. Que seja essa a nossa atitude. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima aula.